Alô, alô, meu povão do Verdão Coxa Branca. Eu sou Gustavo Comelli. Estamos aqui para mais um podcast do Coritiba Associação. Como prometido, estamos com uma frequência em relação à comunicação com a torcida, contar um pouco dos bastidores, um pouco das reuniões, das decisões do Coritiba Associação com a SAF também, do nosso clube. Então, hoje comigo aqui, Mariana, nossa presidente, Espeto também, nosso membro do G5, e aí a gente vai trazer algumas atualizações para vocês e explicar um pouquinho das pautas deste último período, desde o nosso primeiro podcast, que aliás repercutiu muito bem, né? E agora estamos com a nossa segunda edição. Mari, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Comelli. Agradeço novamente por você estar aqui se disponibilizando a apresentar o nosso podcast, fazer as perguntas difíceis. É isso aí, a gente tem um desafio até de fazer encaixar, né, todos os assuntos aqui nessa em torno de uma hora de conversa que nós vamos ter. Espeto, e você, tudo bem? Boa tarde, obrigado mais uma vez aí por estar conosco aí, né, Comelli? Agradecer aí a audiência da torcida Coxa Branca, né, que está sempre aí ligado na gente. E como a Mari falou, a gente tem bastante assunto para falar, né? Então a gente vai tentar dinamizar, né, a nossa conversa aí para a gente poder atacar todos os pontos aí que a gente tem como objetivo. Muito bem, então vamos lá. Para começar, vamos nesse bate-bola rapidinho aqui. Para quem acompanhou o primeiro podcast, lembro que tem alguns temas que foram abertos, tratados, né, naquela época, já nos primeiros encontros com a SAF, principalmente, algumas decisões da associação. Então, vou recapitular algumas coisinhas aqui para a gente ir atualizando, né? Mário, um dos pontos que chamou atenção na torcida da outra vez era sobre a tal da conta gráfica, né? Então, eu tinha um compromisso que os valores, as contas, as despesas estavam sendo revistas. Como é que está isso? Muito rapidamente, então, Comelli, esse tema ainda está sendo objeto de discussão. Uhum. Nós ainda estamos analisando ponto a ponto e número a número que foi lançado nessa conta gráfica, às custas da associação, digamos assim, né, para a associação ter que, em algum momento, liquidar essa dívida. Mas ainda não temos a solução definitiva, né? Lembrando que essa era uma situação que, conforme o nosso contrato de compra e venda, ela deveria ser feita a cada 30 dias. Uhum. Né? Então, assim, quando se lança um valor lá na conta gráfica, é informado pela SAF e a associação teria 30 dias para questionar ou não esses valores. Uhum. Pelo que a gente observou, o ano passado inteiro e durante essa gestão da SAF, desde outubro de 2023, isso nunca foi feito e nunca foi questionado qualquer valor que ali foi lançado. Então, nós estamos tendo o trabalho de verificar todos os valores desde quando a SAF foi instituída. Eu acredito até que seja por isso que está tão difícil e tão moroso, né, da gente realmente conseguir chegar ao ponto de acordo desses valores que ali estão lançados. Tem que resgatar histórico, né? De o que, por que, quem e tudo mais. Então, exatamente. Então, esse ainda é um ponto que não é superado, tá? Então, ainda está em debate, ainda está em discussão. Legal, muito bem. O outro ponto também, que é o ponto da torcida, né? Sempre que a gente fala contrato. No primeiro podcast, nós comentamos que você comentou que havia sido feito um pedido à SAF para que partes do contrato pudessem ser divulgadas à torcida e que haveria uma conversa sobre isso. Qual é o status? Bom, no primeiro contato que a gente teve com os executivos da SAF aqui em Curitiba, que naquele momento eram o Gabriel Lima e o André Campestrini, a gente já pediu a abertura desse contrato, que era uma situação que deveria ter sido feita por uma questão de respeito aos nossos associados, em respeito ao nosso torcedor, e para dirimir qualquer dúvida que esse contrato, essa venda, ainda possa existir perante os nossos torcedores. Isso, então, já tinha sido levado a eles, mas eles sugeriram que isso fosse um tema que fosse levado ao Conselho de Administração da SAF. Então, na primeira reunião extraordinária que eu tive acesso ao Conselho de Administração, eu reiterei esse pedido, novamente, então, falando da importância que esse contrato fosse aberto. A gente ajustou de que forma isso seria divulgado para a torcida. E isso vai sair, né? Isso está em vias de sair, exatamente. A gente acabou de receber a notícia que, então, a cartilha desse contrato de compra e venda, de uma forma bem exemplificativa e elucidativa, ela está sendo finalizada.
E logo nós teremos novidade para o torcedor. E esse contrato, então, vai ser aberto, vai deixar de ser uma caixa preta e vai estar em acesso ao todo torcedor Coxa Branca. Muito bom. Então, galera, já sabe aí que tem mais uma vitória aí nessa conversa, né? Que é um dos compromissos que a gente tem enquanto gestão também, trazer a transparência. Então, tem já um modelo, você citou a cartilha, talvez seja esse o formato, talvez um pouco diferente, mas sim, vários pontos do contrato serão divulgados aí para que vocês tenham ciência também e a gente possa partilhar do contrato, das informações e as cláusulas com a torcida Coxa Branca. Acho que isso é um desejo de muita gente, mesmo que a gente saiba que boa parte da torcida, né, não tem o domínio, né, de termos, não tem o juridiquês aí, né, Espeto, mas que é uma curiosidade ler, entender, então, mas como a gente já falou também no primeiro encontro, o contrato não tem nada de excepcional, né, Mari? Então, assim, a galera também não fica imaginando que vai encontrar nessas informações motivos ou maneiras para, né, rescindir ou desfazer. Isso é importante, né, Comério? Para a gente superar para também, alinhar a expectativa, né? E para a gente superar esse tema, né? Porque senão a gente vai ficar sempre, né, nessa roda gigante de contrato. Então, eu acho que isso foi um tema bastante significante e mais uma conquista, né, da associação, né? Isso já deveria ter sido, né, aberto, né? Então, que nem a Mari falou, vamos abrir de vez essa caixa preta e superar isso, né? E olhar para frente. Boa. É claro que lembrando sempre que a associação ela tem que ter o olhar crítico da sua posição ali dentro daquele contrato, né? Então, nós temos cláusulas que nós temos que observar de fiscalização e cobrança. E isso vai acompanhar a gente durante muito tempo ainda, né? Sempre. Então, no mínimo, durante todo o período de recuperação judicial, que é o ponto ali mais objetivo daquele contrato, a gente tem que fazer esse acompanhamento e verificar se realmente a SAF está cumprindo com todas as suas determinações ali dentro daquele contrato. Mas, assim, de fato, o contrato em si, né, às vezes a gente observa alguns torcedores que têm uma opinião equivocada ou, né, a informação que chegou para ele é aquela. Então, por exemplo, assim, o contrato vale por 20 anos. Não, o nosso clube foi vendido, né? O nosso clube agora é um clube de dono. Os investimentos estão programados para até 10 anos. Isso, até 10 anos. Mas assim, depois continua na mão deles e vida que segue. Então, é importante que o torcedor tenha esse entendimento, né? E não fique só naquela assim, não, a gente não sabe porque o contrato é obscuro, porque ninguém teve acesso. Não. Isso a gente deve equalizar agora, mas é bom alinhar a expectativa mesmo, né? Perfeito. Não vai ter lá, né? Você pode olhar, ler, interpretar o que imaginar, né? Mas é um caminho, pelo menos, da publicidade, né? Eu acho que isso é ok. Legal. E um outro ponto que ainda do nosso encontro anterior é que, à época, você acho que estava próximo de uma semana de clássico e tudo mais, um pouco antes, um pouco depois. E a gente comentou vocês comentaram que queriam acessar, tem uma reunião com a diretoria de futebol, no caso com o William Thomas, para também entender, né, compreender qual é a lógica, qual é a estratégia para o futebol do Curitiba e tudo mais. E que isso tinha sido solicitado à época, mas não tinha acontecido, mas a gente já sabe que já aconteceu, né? Como é que foi isso? Espeto também, depois, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade para dizer como é que foi essa reunião sobre o futebol, com o William Thomas, principalmente. Então, nós tivemos esse encontro com o William Thomas. Eu não vou falar que foi uma reunião, porque ela foi muito mais uma apresentação apenas do William, do que realmente uma reunião que a gente pudesse trocar ideias, né? Foi um espaço ali na agenda que ele tinha conseguido, então foi de uma forma breve, de uma forma objetiva. Ele fez a apresentação dele do futebol, que eu acredito que ele tenha feito essa apresentação para os membros do Conselho de Administração em outro momento, que tenha feito para os executivos do clube em outro momento. Ele fez para a imprensa também, fez para a gente no coletivo, né? Então foi realmente uma apresentação, né? Pouquíssimo tempo a gente pôde tirar ali de conversa, de bate-papo, mas foi produtivo porque nós entendemos o contexto do Coritiba, tudo aquilo que eles estão estruturando ali dentro, e as formas que eles estão vendo que eles vão chegar ao resultado. Como eles entendem que a gente vai conseguir chegar ao acesso. Isso, exatamente, que é o nosso grande objetivo desse ano, né? Então, ali está tudo muito bem estruturado, tecnicamente falando. Né? Agora a gente precisa ver a prática. E é isso que a gente está agora debatendo diariamente e já com outras instâncias, né? Já o pessoal lá dos sócios da Tricorp, efetivamente. Isso é um anseio da nossa torcida também, né? Porque assim, a gente percebe que o departamento de futebol foi reestruturado, tem uma organização, um organograma,
Tudo isso é muito bonito e é salutar para o clube, né? É o mínimo, é o básico. A gente não tinha e está sendo Só feito. que nós precisamos de resultado, né? Um clube de massa como o nosso, né? Com essa torcida gigante, né? Frustrada há muitos anos, né? A gente precisa de resultado. Então, assim, apresentações são bacanas, né? PowerPoint, aquela coisa toda, mas a gente precisa ver na prática realmente se isso, né? Claro que isso demanda um certo tempo, né? A gente compreende tudo isso, mas infelizmente, né? A grandiosidade do Curitiba não permite também ficar esperando eternamente que os resultados apareçam. E até porque entre a reunião que vocês tiveram, na linha do tempo, com o William, e agora nós fomos eliminados de 2 competições. Isso, as coisas mudaram, né? Ela foi um pouco antes das quartas de final do Paranaense e foi antes também do jogo da Copa do Brasil. Isso, foi antes da viagem para Maringá, foi o primeiro jogo, tanto é que a reunião foi curta justamente porque ele já estava se preparando para se deslocar para Maringá, que o Curitiba ia jogar lá. E eu acho que esse é um desafio grande, né? Porque você tem esse trabalho estruturante para futebol de fato, né? Com todas as áreas do entorno, mas futebol... Tem a montagem do elenco e tem o resultado em campo, né? E aí combinar isso realmente não deve ser difícil, porque, né, o resultado em campo realmente não está vindo. Eu acho que esse é um desafio grande, né? Bom, do que ficou para trás é isso, dos principais temas que a gente tinha deixado lá. E aí tem muita reunião com o clube, então a gente já sabe que vocês têm tido muitas agendas, mas aí organizar um pouquinho isso, né? Uma coisa é ter as agendas com o pessoal de Curitiba, vamos chamar assim, os executivos que estão em Curitiba, né? Então, como Campestrini, como CFO, como Vinícius, como comunicação, com o time de marketing, outras áreas, né? Patrimônio, outras áreas. E outra coisa é a reunião também com os sócios de fato, né? Com o Bruno D'Ancona, né? Com o staff que é sócio. Nesse aspecto, como é que está a dinâmica com o time de Curitiba? Né? Estamos sem CEO, o Gabriel saiu nesse meio tempo, né? E a gente... como é que está as reuniões, as conversas com as áreas do clube? Tem fluído? Tem uma recorrência? Vocês vão de vez em quando? Não? Como é que está isso? Bom, o acesso com esses executivos aqui de Curitiba, que você bem pontuou, são de várias áreas, né? Então, é do financeiro, é do patrimônio, é do marketing, é da comunicação. Esse acesso a gente tem praticamente, no mínimo, semanalmente, isso se não for quase diariamente, né? A gente tem aí... precisa se trabalhar juntos, né? Ao mesmo tempo que eles precisam ainda de algumas autorizações do Curitiba Associação, né? No caso do Curitiba Futebol Clube, nós também precisamos do apoio deles para algumas outras questões. Então, esse contato ele existe desde o primeiro momento, quando a gente assume como associação, novamente, né? Na pessoa até então, o nosso CEO, que era o Gabriel Lima, e já na pessoa do CFO, que era o André Campestrini. Então, isso continua evoluindo, mesmo com a ausência do nosso CEO nesse momento. Naquele momento, quando o Gabriel vai sair, eu lembro que eu recebi uma ligação do Bruno D'Ancona informando, né, basicamente em primeira mão, que o Gabriel estaria saindo, estaria indo para a Liga Forte. Que o Coritiba sentia a perda desse profissional, que era um profissional muito bem quisto por todos, mas que justamente o Bruno naquele momento passa a visão dele, que eles estavam corretos no posicionamento, tanto que a Liga, né, convida o Gabriel para ser o presidente dessa nova instituição. O CEO executivo, né? Isso, perfeito. Então, o Bruno reafirma que aí outro profissional seria colocado no lugar. E nesse momento eu já peço para ele, falo, olha, eu gostaria muito de acompanhar esse novo processo de escolha do CEO. Naquele momento nós não estávamos numa situação tão desconfortável quanto agora, né? Não havia existido ainda a eliminação para o Maringá, não havia existido ainda a eliminação para o Ceilândia na Copa do Brasil. Então, ainda existia uma expectativa muito boa, que o ano seria realmente bom, né? Foi essa... foi isso que a gente pôde extrair da reunião com o William Thomas, foi isso que a gente extraía da conversa com o Gabriel Lima. Então, até aquele momento, eu não tinha tido acesso com o Bruno, por exemplo, né? Porque a gente acreditava que realmente as coisas estariam, né, tomando um rumo diferente esse ano. Quando a gente tem essas duas eliminações de formas muito similares ao ano passado, praticamente iguais, e de forma tão dolorida para a torcida, que tinha uma outra expectativa, né? Porque mesmo que tenha acontecido no ano passado, isso não deixa de ser dolorido de acontecer o mesmo erro esse ano.
a associação entende que ela precisa tomar um outro tipo de atitude. E aí, a associação, né, daí, na minha pessoa, nós entramos em contato daí direto com o Bruno D'Ancona, porque até então a gente estava muito conversando com os executivos aqui de Curitiba, porque a gente entendia que esse era o procedimento que deveria ser seguido. A associação se colocar em comunicação com o pessoal aqui, né, do que estávamos fazendo, as estruturas, a governança. Mas quando a gente tem esses dois reveses, a coisa precisa mudar de figura, e foi o que a associação fez. Então, a partir dali, a gente entra em contato com o Bruno, solicita uma reunião daí formal, né, além dessa reunião... Já é um outro tom, né, de conversa. Já é um outro tom, isso. Além da reunião do Conselho de Administração, né, que teve uma de forma extraordinária, justamente pela saída do Gabriel Lima, né, então eles precisam colocar um outro representante no lugar do Gabriel Lima para assinar os contratos da SAF, né? A mesma coisa que a associação hoje, ela precisa da assinatura do presidente e de um vice. Em conjunto, a SAF também tem essa governança, né? Precisa da assinatura de 2 profissionais executivos do clube. E aí esse cargo fica vago, tem essa reunião do Conselho de Administração de forma muito rápida, né? Porque era justamente para debater algumas questões ali práticas do dia a dia. Mas ali eu já reafirmo a necessidade do Bruno começar a aparecer. Sim. Né? Que isso era uma necessidade latente até, né? Que a torcida... Ficou muito forte, uma exigência da torcida muito isso, forte. Exatamente. Então, quando tem a eliminação, aí isso fica insustentável. Não, Bruno, então você precisa conversar com a gente, você precisa estar próximo. E a gente precisa entender que realmente você está próximo. Porque apesar dos executivos falarem, não, o Bruno sabe o que está acontecendo, o Bruno não, ele entende tudo, ele está por dentro. De fato, nós não tínhamos visto isso ainda. Né? Tanto que a gente não tinha tido contato. Sim. E a partir disso, a gente começa a ter esse contato daí com o Bruno D'Ancona e com os outros executivos da Tricorp, né? Que fazem parte aí desse poder decisório. Como se fosse um núcleo de decisão ali. Isso, perfeito. Então, o núcleo de decisão aí da SAF não, da Tricorp, né? Que comanda aí a SAF do Curitiba. E aí a gente começa a ter outro tom de conversa, e uma conversa daí muito mais franca e muito mais direta, e acredito que até muito mais efetiva. Eu acho que esse é um momento importante, assim, a gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente, mas eu acho que a presença do Bruno D'Ancona, que é a figura principal, né, dentro desse processo, vir conversar, interagir, fazer parte, ou pelo menos a gente ter a ideia de se de fato ele estava participando ou não, né? Então a gente já sabia que tinha reuniões recorrentes, mas estar em Curitiba acompanhando o processo, acho que a saída do Gabriel com os resultados ruins, né, realmente deixou escancarada a necessidade que ele deveria fazer parte no dia a dia, deveria estar por aqui, né? Você comentou que ele ligou para falar sobre a saída do Gabriel, né? Esse foi o primeiro contato de vocês? Foi meu primeiro contato com ele. Legal. E depois algumas conversas já ocorreram. Então, assim, como é que você separa essas reuniões com o Bruno? Né? Como é que elas aconteceram? O que foi tratado? Quando de fato o Bruno começou a fazer parte e a gente, enquanto associação, a gente realmente teve espaço para conversar com, né? Bom, no primeiro contato, que foi via telefone, então foi um contato breve, ele, né, informando quem ele era, a gente se conhecendo ali de forma muito, muito rápida, e ele informa a saída do Gabriel. Nesse momento, eu já peço a autorização para participar da escolha desse novo processo seletivo, desse novo CEO, porque a gente entende a importância desse novo CEO no organograma do clube, na estrutura do nosso clube, né? E justamente levando em conta tudo o que eles falam, que eles pretendem para o Curitiba. Então, essa é uma posição muito chave, né? Se a gente for parar para pensar friamente, olhando ali o que eles pretendem com o Curitiba SAF. Quem vai executar a estratégia toda, né? Vai liderar esse processo mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, naquele momento a gente não tinha sido eliminado pelo Ceilândia, não tinha sido eliminado pelo Maringá. O segundo contato que eu tenho com o Bruno, a gente também não tinha sido eliminado pelo Ceilândia ainda, foi no dia do jogo, foi uma reunião, então, de cunho extraordinário, foi uma reunião muito rápida, mas que eu já trouxe vários anseios da torcida para ele. Falei, olha, esse contrato ele precisa ser aberto. Ele até se surpreendeu, ele falou, nossa, mas isso ainda é uma questão? Eu falei, sim, isso ainda é uma questão, e ela precisa ser tratada, né? Exatamente, e ela precisa ser superada, ela precisa ser tratada. E assim, não é tarde para você corrigir esses erros.
Né? Então, naquele momento, eu já falo da necessidade da abertura do contrato. Eu falo da necessidade dele começar a aparecer mais. Falei, Bruno, as pessoas não conhecem você, elas não sabem. Eu não conhecia você. Né? E assim, não, mas eu tô em contato com as pessoas diariamente. Mas é aquela coisa, você não precisa, você não deve apenas ser, você deve parecer também, né? E aí passa muito pelas suas atitudes, passa muito pela sua presença, passa por tudo. Por tudo. Então, naquele momento, a gente tenta, ainda de forma muito leve, muito sutil, né? Porque... Era um primeiro contato, primeiro né? contato, Não dava isso. Mas aí o tom precisa subir, porque logo depois daquele dia, então, que eu tenho a reunião extraordinária, existe a eliminação do Ceilândia. E aí foi um balde de água fria. E aí eu já entro em contato com o Bruno e falo, olha, a gente precisa marcar uma reunião. Ah, não, tudo bem, vamos marcar, eu vou para Curitiba semana que vem. E aí a gente fica nessa expectativa e daí, de fato, ele vem para Curitiba. Logo daí, depois da eliminação com o Maringá, a gente daí tem que dar um jeito, nesse primeiro contato, ainda que seja um primeiro contato fisicamente, né? Mas ele precisa ser um contato muito firme e de apontamentos muito importantes e talvez ali os mais importantes daquele momento, porque tem muita coisa importante acontecendo, né, no Curitiba. Não é apenas o futebol. Isso que a gente sabe que o futebol, por ser o nosso core business, ele precisa ser a importância principal, né? É ali o ponto principal. Mas, assim, ainda tem muita coisa que está e que precisa ser ajustada. E aí, nesse primeiro contato, a gente precisa, então, mostrar isso para ele de alguma forma. Bom, esse encontro com o Bruno, vocês mostraram uma série de coisas, né? Quem que estava nesse encontro com vocês? Estava só ele? Não, o Campestrini estava. Quem mais estava com vocês? Então, nesse encontro, foi determinado que estaria presente, por parte da associação, o Jansen, como outro representante oficial da associação, e o Jussi, né, como vice-presidente da mesa do conselho. E da parte da SAF, estavam presentes o Bruno D'Ancona, o Rafael Mangabeira, que é o outro executivo sócio também, né? da Tricorp, o Mer Kaufmann, que é um sócio do nosso fundo de investimento, né? Um sócio que aportou muito dinheiro ali dentro. Então, ele está muito próximo também da vida do Curitiba. Ele é um dos maiores, ou se não o maior investidor na SAF do Curitiba. Isso, perfeito. E ele também tem acompanhado, pelo que a gente entendeu, diariamente, né, o Curitiba, principalmente no quesito futebol. Tá. E também está presente André Campestrini e o William Thomas nessa reunião. Então, a associação leva uma apresentação para a SAF de todos os problemas que foram encontrados, pelo menos dos principais problemas. Todos ouviram, então, né? Todos ouviram, assim, exatamente. Coloca um monte de coisa na mesa, PPT, histórias, problemas, aí imagino que entra tudo. Entra conversa sobre desempenho esportivo, né? Infraestrutura do estádio, atendimento e tudo comunicação, isso. sei lá, colocamos um pacotão de coisas aí, é isso? Isso, então a gente coloca tudo, a gente fala que a comunicação da SAF, ela é muito deficitária, tanto da SAF quanto da própria Tricorp, do Bruno D'Ancona, né? Tanto que ele começou a ser alvo diretamente dos protestos da torcida, porque ele não apareceu, nunca tinha aparecido até então, né? E isso é justamente pela falha da comunicação, principalmente, né? Que nunca se entendeu a importância dele falar com o torcedor. E o torcedor, como o apaixonado por esse time, como a pessoa que carrega no peito o amor do Curitiba, o mínimo que ele quer é ver a pessoa que está lutando, que está à frente do nosso clube, lutando por ele. Que é basicamente, de uma maneira bem grosseira, mas é o dono, né? Isso. O que o dono acha disso? O dono não aparece e a gente acha que ele não está se importando muito, né? Isso. Então, a gente fala dessa comunicação deficitária, a gente fala para o Bruno, você precisa começar a aparecer. Então, né, nesse momento, a gente já fala, olha, você precisa fazer uma reunião com torcedores indicados pela associação, que são as pessoas que podem disseminar as informações, né? Eu acho que principalmente por esse ponto são as pessoas que vão disseminar as informações que você trouxer e também para mostrar para eles que você está aqui, que você se importa, que não é simplesmente, eu quis comprar esse clube e investir nesse clube porque eu acredito. Não, eu estou aqui, eu vou fazer dar certo, eu quero que o Curitiba mude de patamar e que ele seja um case de sucesso. Vocês sentiram isso dele? Sim. Ele foi muito firme, muito taxativo na forma de falar. E de fato, nós acreditamos que
que ele tenha melhor das boas intenções com o Coritiba. Né? Tanto que ele foi taxativo na forma de dizer que ele não quer vender o clube nesse momento, que o clube não está à venda, que realmente o Coritiba eles estão tratando como a menina dos olhos, né? Eles querem que o Coritiba seja um case de sucesso, não apenas para o Brasil, mas a nível mundial, então a nível de SAF. Claro que daí a gente sabe que entre o discurso e a prática existe um longo caminho. E foi isso que a gente tentou apontar para ele. Então, a gente fala dessa comunicação deficitária, a gente fala que a expectativa que o torcedor criou perante a SAF, né, de que as coisas no Coritiba mudariam, não foi simplesmente criada pelo torcedor. Sim. Isso foi muito do que foi passado pela própria SAF. Foi vendido, né? A propaganda era pautada em cima Exatamente. disso, né? Mudaríamos de patamar, sonharíamos com contratações bilionárias. E não é o que tem acontecido. A gente observa os mesmos erros do passado, né? Inclusive até com os mesmos profissionais. Então, assim, profissionais sem identificação com o clube, problemas estruturais, problemas, né? Poxa, nem a lanchonete que o clube assumiu a responsabilidade de gerir, nem isso. Isso está dando certo. Aquilo que estava funcionando também desandou, né? Tem umas coisas que estavam funcionando relativamente bem e desandou, né? Isso. E aí, ainda que se tenha justificativa, porque muitas das coisas que nós apontávamos havia justificativa, nunca foi falado com o torcedor abertamente sobre isso. Né? Então, assim, a lanchonete, não, mas é que o clube assumiu para si a lanchonete. Então, agora a gente pode lucrar muito mais com isso. Tá, mas então... E daí eles falaram assim, não, e a gente precisa reformar as cozinhas. E isso está sendo feito agora. Poxa, mas então fala pro torcedor. Se comunica, conversa, explica. Isso, né? Olha, a cozinha está sendo reformada, nosso prazo de previsão de encerramento da obra é tal data, então até lá a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a partir disso nós seremos os melhores, nós teremos o melhor atendimento para o torcedor Coxa Branca, porque é isso que o torcedor merece. Né? Não existe esse tipo de comunicação do clube. Então, a gente faz todos esses apontamentos e aí, muito mais do que apenas criticar o trabalho, porque isso é muito fácil, né? Na nossa sociedade hoje, você critica tudo que está sendo feito e você não constrói nada. Então, para além disso, a associação quis trazer algumas possíveis soluções e o diagnóstico do que a gente acreditava que poderia ter uma virada de chave para o nosso clube nesse momento. Legal. Você sentiu que o D'Ancona conhece o Coritiba? Sentiu que ele está engajado? Sentiu que ele, pode-se dizer, até um coxa branca ou não? Você sente que ele sabe o que é o Coritiba? Ele, além de estudar um pouco e tudo, mas sentiu que ele conhece a gente? Bom, Comelli, sim. A minha interpretação é que sim, ele entende o que é o Coritiba. Ele está cada vez mais próximo do torcedor, da angústia do torcedor. E ele tem cada vez mais noção do que é ser coxa branca. Eu acho que ontem a reunião com os torcedores, de fato, foi um momento muito importante, porque o torcedor pôde levar o seu sentimento de forma muito sincera, muito honesta na frente dele. Né? De tudo aquilo que a gente vem observando, que, poxa, a SAF tem feito as mesmas coisas, como que espera um resultado diferente? Então, assim, vamos mudar, é pelo Coritiba, né? Tem que ser investido tempo, inclusive, né? Ele fala que ele investe aí 90% do tempo dele. Então, vamos começar a mostrar isso, né? Vamos começar a aparecer... Que esse investimento seja de qualidade, né? Que traga resultados, né? De qualidade. Então, eu acredito que ele tem cada vez mais vestido a camisa do Coritiba de efetivamente... ter o sentimento do que é ser coxa branca. Claro que não se assemelha a nós, que nós nascemos coxa, que vivemos isso, né, desde quando somos pequenos. Mas, de fato, ele vestiu a camisa. E eu acredito que o caminho está cada vez mais aberto para cada vez mais ele estar mais próximo disso. E mais próximo do sentimento do torcedor. Porque aí já é meio caminho andado para o que o Coritiba precisa para ter sucesso. Né? Legal. A Mari citou aqui a reunião com os torcedores, a gente está gravando esse encontro um dia após a reunião do Bruno D'Ancona com torcedores do Coritiba, que foi voltando lá para aquela reunião, foi uma das demandas que vocês fizeram na reunião com ele. Você precisa conversar com a torcida, então ele veio e ele marcou com a imprensa e com a torcida. Mas lá atrás também, uma das coisas que saiu na imprensa e tudo mais é que, até em nota, é que vocês também pediram não só para participar da escolha do CEO, como também sugeriram alguns nomes, né, para colaborar. Porque você tinha falado há pouco que assim, não adianta só ir lá e criticar e bater, a gente também precisa fazer parte disso.
né? Porque a gente quer construir um Curitiba melhor. Dessas sugestões que vocês fizeram, uma das que repercutiram bastante foi a escolha de 2 executivos, né? A indicação de 2 executivos, né? Para a SAF poder observar, quem sabe que pudessem contribuir, né? E isso repercutiu muito entre a torcida por conta dos 2 nomes, né? Mazzuco e Alex. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que isso se deu, né? Se de fato eles, essa abertura, eles permitiram que a gente pudesse contribuir mais. E depois eu queria que você falasse também um pouco sobre a questão dos nomes, né? Como é que se deu a escolha ou a indicação desses nomes para a SAF. Bom, então, de fato, a associação vai para além da questão de você criticar todo o trabalho que está sendo feito, tentar contribuir de alguma forma. Uhum. A nossa forma de contribuição foi com a indicação desses 2 nomes, desses 2 profissionais. Como que a gente chega no nome desses 2 profissionais? Bom, então, de fato, a associação entra em contato com o Alex. Nós marcamos um bate-papo para a gente debater o Curitiba, para ele explicar um pouquinho como que foi a passagem dele pela Turquia, porque lá, pelo jeito, também existia uma tensão muito grande entre o clube, entre SAF e entre ainda mais um conselho, que ele diz que ele não existe tradução para o português do que era aquele outro conselho. Eles têm quase um triunvirato, um tripartite, assim, né? Pelo que eu vi numa das entrevistas dele, o clube é muito grande, então tem presidentes distintos, né? Isso, exatamente. Então, ele diz que ele é contratado, se eu não me engano, pela SAF, né? Ele faz o acordo com a SAF, mas daí os outros presidentes não estão contentes com o trabalho. Uhum. Então, a gente marca essa conversa com ele para a gente explicar um pouquinho da associação e também para fazer um convite para ele, para que ele pudesse nos auxiliar como consultor da associação, porque dos pedidos que a gente iria fazer para a SAF era de que a associação estivesse mais próxima do futebol, inclusive com uma cadeira no comitê do futebol. Então, a gente conversando com o Alex, foi uma conversa muito boa, muito produtiva, porque primeiro que conversar com o Alex é uma aula que você recebe, né, pelo profissional que ele foi, pela pessoa que ele foi, pela vivência de Curitiba que ele tem. E o jeito que ele conta, a visão dele também, né? Exatamente. Então, ele tem visões de vários clubes diferentes, ele já passou por vários locais. Então, é sempre muito rico. E nessa troca, a gente observa a similitude que ele tem com a nossa visão do que a gente acredita para o futuro do Curitiba. Uhum. Ele fala muito da importância dos jogadores entenderem o que é ser coxa branca, entenderem a grandeza do Curitiba, porque muitos não entendem isso. Uhum. Né? Acham que é só o Curitiba. Mais um clube da carreira ou algo assim, né? Isso. Não, ele fala que eles precisam sentir o Curitiba, eles precisam viver o Curitiba, eles precisam sentir as derrotas, né? E isso passa por entender o nosso clube. Então, sofrer quando vai na panificadora comprar um pão, sofrer quando você vai levar o seu filho na escola. E isso faz parte da vivência do Curitiba. Isso tudo faz parte. Isso tudo está interligado com o desempenho desse atleta, com a dedicação desse atleta. Então, com essa similitude, o Alex lembra que no Curitiba sempre teve essa figura que fazia essa transição entre base, entre profissional, que estava ali acompanhando todo esse futebol, que fazia questionamentos importantes e levava muito da cultura coxa branca para dentro do vestiário. Uhum. E aí, ele se coloca à disposição para assumir esse papel, né, dentro dessa cadeira, que seria de um diretor esportivo. Uhum. E até ele lembra que esse é o papel que o D'Alessandro tem feito no Inter. Né, que é um papel super importante, inclusive. Ele fala, isso é muito importante, Curitiba sempre teve isso com Krieger, sempre teve isso com Cizico. E hoje a gente não tem mais essa pessoa, que é aquele coxa branca, né, efusiva ali, que passa isso para o jogador desde quando ele é pequeno. Então, fazer um projeto para o jogador desde a base, para ele chegar e alçar o profissional ali no melhor momento possível, né? Não queimando esse jogador, não, você resolva agora. Não, ter um planejamento, ter realmente um projeto. E aí, naquele momento, ele fala, a gente explica para ele, fala, olha, a decisão não é mais da associação, né? Nós gostaríamos muito de contar com você, nós realmente acreditamos que nesse papel você seria essencial e seria um profissional que agregaria muito para tudo que a SAF vem falando que ela pretende fazer com o Curitiba, mas não depende de nós. Nós podemos levar o seu nome para a SAF, né? Isso a gente teria uma reunião com o Bruno D'Ancona, a primeira reunião na outra semana.
E ele diz que sim. Então, ele se coloca à disposição. Né? Chegando próximo a essa reunião, a gente reafirma com ele via mensagem, fala, olha, a gente tem reunião amanhã, a gente pode levar o seu nome? Tá mantido? Sim, pode levar o seu nome. Né? Pode levar o meu nome. Uhum. Então, a gente, nessa reunião, faz a indicação do nome do Alex, porque realmente nós acreditávamos que ele poderia contribuir e muito. A SAF fica de analisar esse primeiro nome, e para concluir essa parte, né, então a SAF, de fato, entra em contato com o Alex. O William Thomas tem um primeiro contato com o Alex para entender se realmente se ele caberia ali no projeto de governança ali do clube, do futebol e tudo mais. E aí, após essa conversa, o Alex nos retorna, né, nos manda uma mensagem falando que ele tinha pensado melhor e que ele não seguiria esse caminho, que o caminho dele seria como ser treinador a partir daquele momento. De fato, ele quer seguir como treinador. Isso. Ou seja, talvez ele tenha até balançado, né, pela proposta e tudo, colocou-se à disposição e depois voltou atrás. Isso. Né, resumindo. Né? Então, mas daí a gente deseja porque sucesso, eu acho que é legal, né? falar sobre isso também, porque dá a impressão de que os nomes foram colocados de maneira aleatória. Isso é importante, assim, falar, né, Comélia? A gente jamais iria indicar alguém, né? A associação jamais iria indicar alguém. Você não vai se trabalhar não tivesse com os conversado, nomes. Eu né? imagino que é a mesma coisa, talvez menos. Porque a questão do Alex tem uma proporção diferente, mas teve uma proporção diferente, mas com o Mazuco foi a mesma coisa. Minimamente houve um primeiro contato, imagino, para poder levar o nome, né? Não é um tiro Isso, no escuro Ah, aqui, nossa, tiramos na nossa cabeça. Não, um bom profissional, vai ajudar o clube. Eu acho que é legal porque é para isso que serve o podcast também, galera. Pra gente poder explicar, esclarecer, né, de maneira oficial como as coisas acontecem. Então, é nosso papel aqui dar transparência aos fatos. Então, acho que fica claro aqui também. E contar a história, né? Então, o Mazuco, da mesma forma, é um outro profissional que, apesar dele não ter trabalhado ainda em nenhum clube como CEO, e a gente vê aí o perfil do Gabriel Lima, que eles elogiaram tanto, ser um perfil de um executivo mais administrativo, né? Um executivo que não é tão voltado ao futebol. A gente entende que o Coritiba hoje, nesse momento, precisa de um profissional que esteja totalmente voltado ao futebol. Né? Que ele entenda de fato daquilo que é o nosso principal objetivo, que é o futebol, a bola na rede. Que é o dia a dia de treinamento, de centro de estádio, de jogo, essas coisas, alguém que tem esse... Isso. Esteja próximo. E aí que possa debater com o William Thomas quando, né, falar, olha, a gente precisa contratar tal jogador. Tá, mas precisa, por que tem que ser esse? Não pode ser esse da base. Ou, ao contrário, não, a gente precisa investir agora num jogador de mais qualificação, e isso vai, infelizmente ou felizmente, fazer parte, ser um investimento maior financeiro nesse jogador, porque o Coritiba, o clube, o time precisa disso nesse momento. A gente vai acabar falando um pouco disso depois também, né? E aí, nessa linha ainda, a outra etapa vocês tiveram acesso, mudando um pouquinho aqui, tiveram acesso ao CT, né? Você entende o projeto do CT, vocês tomaram conhecimento sobre como é que está isso? Nós tivemos uma reunião com o André Campestrini e com a empresa que está fazendo esse novo projeto do CT, se adequando à realidade ali do terreno de Campina Grande do Sul, que ele é um terreno muito grande, mas ele é um terreno muito acidentado e um terreno que tem muita água naquele terreno. Tem então, as restrições lá e tudo mais, né? Isso, então o projeto ele precisa estar o melhor adequado à realidade, né, daquele terreno ali. Então o projeto teve que ser todo refeito, nós tivemos acesso a esse novo projeto, né, desse novo CT. A expectativa é que as licenças estejam emitidas até outubro, e enquanto eles estão lutando para essas licenças serem emitidas, eles também já estão... licenças. As famosas licenças, tanto ambientais quanto de conjugação de matrícula e tudo que precisa ser feito. Eles também já estão se preparando o quanto antes para que as obras se iniciem também, assim que as licenças todas forem emitidas. Você chegou a ver o projeto já, o projeto novo? Sim, chegamos a ver esse projeto. E aí, realmente é um projeto muito bacana, é um patamar muito legal de um CT aqui de um clube brasileiro. Ele se assemelha realmente aos melhores aqui do Brasil. Tinha até um comparativo com outros clubes, o que tem, quantidade de campo, área, e o do Coritiba vai ser um CT muito moderno.
e vai fazer toda a diferença para esse trabalho aí que eles pretendem fazer, de realmente um trabalho muito sedimentado, um trabalho que venha colher frutos, né, a médio e longo prazo. Acho que isso vai ser condizente com a realidade que eles pretendem dar ao clube. Legal. Continuamos esperando, né? Vai acontecer. Começou, liberou as matrículas, começou, eles têm 18 meses para entregar, que é o que está no contrato, e isso eu acho que já está também colocado, né? Mari, da reunião com o Dancona, vocês ainda colocaram essa questão dos nomes, mas vocês passaram por esse tema de infraestrutura, como por exemplo o CT, e aí tem outros tópicos que vocês também levaram para ele, né? Por exemplo, vocês falaram sobre comunicação e relacionamento com torcida, contaram para ele sobre as carências e o estado em que a gente encontra o Couto Pereira. O que ele falou sobre isso? Como é que ele lidou com essas demandas, por exemplo, né? Ele trouxe a informação que, assim, ele entende essa angústia do torcedor, ele entende a questão estrutural do Couto Pereira, que, de fato, o nosso estádio ele é um estádio muito antigo, então ele precisa de manutenção. Ao mesmo tempo, isso tem sendo feito. Então, eles trouxeram a informação na reunião com os torcedores ontem que eles já investiram mais ou menos 10 milhões de reais nessas manutenções necessárias para o Couto. Uhum. Mas que, claro, eles entendem que daqui a um momento vai ter que ser feita uma reforma geral. Tanto que isso também está previsto em contrato, né? Que a reforma seja feita ali no Couto Pereira de uma forma geral do estádio. Eu acredito que apenas o Protorque ficaria de fora. Mas é porque nós temos problemas por ser um estádio mais antigo, né? Então, mas enfim, nós trouxemos a necessidade de que isso seja feito o quanto antes, principalmente pela questão de segurança dos nossos torcedores e do conforto também dos nossos torcedores. Vocês falaram da questão de capacidade do estádio. É isso que eu ia falar, que eu acho que era legal a Mari falar da questão da capacidade do estádio. Para o Bruno, não. Mas na reunião que a gente teve com a empresa que está fazendo o CT e que é a empresa que também está fazendo o projeto da reforma do Couto, esse debate já ficou até bem acalorado, porque não era para falar sobre isso e a gente trouxe essa questão. Então, eles se estabeleceu no contrato que foi assinado pela antiga gestão que a capacidade mínima do estádio seria de 30 mil lugares. A princípio, eles nos passaram que já não estavam trabalhando com essa capacidade, que estariam trabalhando com a capacidade de 35 até 38 mil pessoas, que é a capacidade atual do Couto. Mas a gente levantou a questão que, assim, se realmente eles querem, né, e estão tentando mudar o patamar do Coritiba, a gente precisa pensar grande, e aí uma capacidade mínima deveria ser de 40 mil lugares, que é uma capacidade para finais de grandes eventos, né? Para finais de grandes campeonatos. Também e tudo mais, né? Então a gente não perde muito, né? Isso, exatamente. Então essa é uma discussão que a gente já levou para eles. A gente já pediu também para participar ativamente desse projeto de reforma, né? Até ter a participação, inclusive, da torcida organizada, que entende o melhor lugar que ela tem que estar para enfim, fazer o Couto Pereira realmente pulsar, né? Isso é o papel do torcedor, que pode falar isso para eles. Não vai ser a empresa que vai falar qual é o melhor lugar que a organizada tem que estar. Então, é outra questão que a associação vai se dedicar e estar diretamente ligada a pelo menos a dar os pitacos, né? Então, acho que... Mas aí já tem pontos importantes, né? Primeiro que já tem essa sinalização de que o estádio, né, minimamente aí já estão trabalhando com 35 e 38 mil lugares. Eu acho que isso que é importante, né? Então, assim, de alguma maneira a pressão e a maneira como a gente se coloca já surte algum resultado. Poder participar e ter uma cadeira ali para também opinar sobre o projeto, né? Já que, bem ou mal, né, a gente fala que Curitiba tem que ser único, né? Mas a gente representa a torcida, então ter essa oportunidade de participar sobre, né, o melhor formato e tudo mais, eu acho que isso é importante também, porque até onde eu sei, a gente nunca trabalhou, a associação nunca se posicionou muito em relação a isso, né? Só escreveu no contrato quais são as condições mínimas e pronto, né? Acho que isso ok. Mari, para a gente terminar, Espeto também, quais são os próximos passos? Então, de novo aqui, a gente já falou, né, de futebol, a gente já falou da participação, né, da indicação talvez de uma cadeira dentro do futebol, a gente já falou um pouco de infraestrutura, mas e agora? Quais são os próximos passos? O que vem por aí? O que vocês têm, né, conversado sobre a associação e também, né, na relação, obviamente, com os gestores da SAF? Bom, além de toda essa questão institucional que a associação tem que fazer com a SAF,
A gente também tem lidado aí com as questões da própria associação, né? Então, a gente também conseguiu os 2 andares lá do prédio que a gente precisava para ter um espaço mais confortável para todos os membros, tanto do administrativo quanto do conselho deliberativo. A gente tem trabalhado com as questões das nossas finanças, porque nem isso a gente tinha acesso direito quando a gente assume o clube. Então, a gente está tentando manter a associação mais organizada possível e estruturando para outros processos que a gente possa se investir mais tempo. Mas eu acho que o mais importante da relação associação e Coritiba SAF é o ponto de que o Bruno frisou muito e nós também acreditamos nisso, que é ver o Coritiba como um só. Né? Então, nesse momento, não se deve falar Coritiba Associação, Coritiba SAF. Não, é Coritiba. Né? E eu acho que isso passa muito, tanto pela questão do pertencimento, né, do torcedor que não se vê representado pela SAF, não se vê... Né, natural ainda. Isso, mas assim, vamos pensar todo mundo como um Coritiba e acho que principalmente em prol do Coritiba, né, o que vai ser melhor para o nosso clube. Então, eu acho que esse é o principal, acho que ponto de partida que a gente vai largar a partir de agora, a partir desses encontros, a partir dessas conversas. Sempre ter isso em mente quando a gente for lidar, né, um com o outro. A gente pode ter divergências de ideias, divergências de opiniões, mas no final o que a gente vai estar pensando sempre é no Coritiba, no bem do Coritiba. E eu acredito que a SAF esteja indo por esse caminho também. Agora a gente começa mais uma chance, né, mais um campeonato aí que a gente... Estamos às portas da Série B, do início da Série B. Exatamente, então a gente vai ter que lutar muito nessa Série B. A gente sabe que a Série B é um campeonato de muita garra, de muita resistência, até inclusive. E é uma nova chance que a gente tem para no final do ano a gente ter um resultado diferente. Eu acho, Comélia, assim, que nós não completamos 90 dias ainda, né, da gestão da associação, né, e como a gente percebe aí, foram muitos avanços, né. E o principal deles foi esse estreitamento de relações, né? Tanto é que o Bruno fez questão, né? Os nossos representantes são a Mari e o Jansen, mas o Bruno fez questão de sentar com todo o G5 também, conhecer cada um de nós, né? A reunião ontem com as lideranças da torcida, assim, saí muito feliz de lá, né? Porque houve várias cobranças, né? E acho que ali a gente percebeu que ele sentiu, né? Até redundante, né? Falar, sentiu o sentimento, né? Da torcida Coxa Branca, né? Então, aquelas pessoas que estavam lá ontem representaram assim muito bem a torcida Coxa Branca. Assim, a associação não precisou nem falar nada, né? A gente deixou aberto para que todos falassem e a gente percebe ali. Eu, particularmente, percebi ali que ele também, né, vai se apropriando, vai entendendo desse sentimento, né, Comélia? E é isso que a gente quer, né? Como a Mari falou, a gente está trabalhando em 2 frentes, né, que é esse relacionamento com a SAF, mas também nós temos a parte administrativa, financeira da associação, conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho consultivo, né? Então a gente está trabalhando aí diuturnamente. Estou muito orgulhoso da nossa presidente, né? A nossa presidente tem sido ponta firme, tem sido incisiva nas nossas cobranças, né? E isso também fez com que o lado de lá, né? Eu não gosto muito de falar lado de lá, lado de cá, porque como a Mari falou, nós somos um Coritiba só, mas isso também refletiu do outro lado a ponto, né, de a gente perceber que as ações estão sendo tomadas, né? É óbvio que a gente, né, quer resultado, né? Futebol é resultado, né? E todas essas conquistas, né? Todo esse trabalho feito por trás só vai aparecer realmente se a bola só vai entrar, fazer sentido, né? Se a bola então, entrar, né? A gente está diuturnamente cobrando, a gente está, né, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas dificuldades, mas eu estou muito feliz com esses 90 dias porque a gente consegue perceber, né, apesar de toda a angústia da nossa torcida, das eliminações na Copa do Brasil, no Campeonato Paranaense, mas a gente percebe que é um caminho que está sendo sedimentado, né? Até isso o Bruno ontem comentou na reunião que o que ele não quer
é que o nosso Coritiba suba para a primeira divisão, depois volte para a segunda divisão, como tem sido esses últimos anos. Né? Então a gente precisa construir um alicerce bem forte, né? Bem sedimentado para que esse caminho seja contínuo. Frente. Exatamente, né? Frente. E tenha cada vez mais avanços, né? Só gostaria de lembrar aqui também que, tanto na primeira reunião, pessoalmente com o Bruno, a gente cobrou também a necessidade de reforços, né? De jogadores que venham para vestir a camisa. A gente falou justamente disso, falou, olha, a gente precisa de jogadores que venham e vistam a camisa. Não é jogador que venha para compor o elenco, né? Entrar no segundo tempo. Não, que venham e possam vestir a camisa. Esse é um tipo de investimento que ele precisa ser feito agora, porque senão o prejuízo que vai se ter no final do ano sem um acesso, ele vai ser muito superior. E outra coisa, né, falando da reunião de ontem, a gente ficou até chateado de não conseguir levar tanta gente boa que poderia estar lá ontem. Sim. Infelizmente era uma reunião limitada, até pela quantidade de lugares, até para ser uma reunião mais produtiva, mas de fato todas as pessoas que foram conseguiram representar e dizer e botar para fora todo aquele sentimento do torcedor Coxa Branca, tudo aquilo que a gente ficou 2 anos sem conseguir falar para eles. Sim. Eles tiveram essa oportunidade, sempre com muito respeito, muita educação. Eu acho que isso foi muito importante. Exatamente. Para justamente, acho que o Bruno e os demais absorverem aquilo, né? Para eles entenderem que nós não estamos lá querendo qualquer coisa. A gente só quer ver o Coritiba bem. Eu acho que isso é importante também. Essa questão dos reforços, eu acho que essa participação, né, eu acho que é importante. A gente sabe que o elenco carece de reforços, peças, mas que de fato venham e resolvam, né? Não só encher a prateleira e tal, acho que realmente não vai fazer a gente chegar. E isso, Comelli, a gente tem cobrado não só falando, mas também registrando isso, né? Formalizando, porque na realidade o contrato, né, exige essas formalidades. Né? Então é importante que o torcedor saiba que muitas vezes a gente não externa isso, mas internamente a cobrança tem sido forte. Legal. Muito bem. Quero agradecer, né, Espeto, Mari também, né, por mais esse podcast aí, explicando um pouquinho mais das nuances, né? Então tem perspectivas muito diferentes, né? Cada um enxerga sobre a sua. Né? A gente entende que essa é uma perspectiva formal do Coritiba Associação. Então tem gente que também participou da reunião dos torcedores lá, outros participaram, emitiram suas opiniões. Algumas histórias, como a do Alex, por exemplo, que foi e voltou, então vale a pena ter o posicionamento aqui oficial. E aí também a informação de que, né, possivelmente logo, não tem uma data estipulada, mas que a gente vai dar publicidade. A SAF entendeu que ok, dá publicidade ao contrato e que terá um material específico colocando essa questão do contrato aí. Então tem alguns caminhos. A gente já sabe também que a associação, enquanto empresa administrativa, ela está mais organizada agora, diante do que a gente encontrou nesses 90 dias. A gente falava lá no começo, fazer um plano de 100 dias, algumas coisas. Então a gente já caminhou bastante. Não imagino que não está fácil para vocês, né? Até porque, né, principalmente depois da abertura com a SAF, vocês têm a oportunidade de fazer várias reuniões e tratar de todos esses assuntos. Então a gente, às vezes, eu imagino que a gente não está decidindo, né, sobre ações de marketing, sobre que jogador vai contratar ou vai demitir, mas estamos participando e estamos cumprindo aquele papel de Coritiba Associação. Está, de fato, sendo a voz da torcida, se posicionando, sendo ouvidos e trazendo as vitórias, pequenas vitórias, mas que eu acho que esse é o caminho principal. Não é isso? Com certeza. Então, tá bom. Espeto, muito obrigado. Mari, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Né? Muito bom. Galera, acompanhem, né, o Coritiba Associação nas redes sociais. A gente vai passando as informações por lá e recorrentemente teremos um podcast aqui para contar um pouquinho mais de como a Associação do Coritiba tem lidado com seus desafios e no relacionamento, né, principalmente com os nossos sócios investidores, já que nós também somos sócios, né, estamos bem representados. Foi um prazer, mais uma vez, né, a honra aí de poder trocar e conversar um pouquinho com vocês e poder intermediar esse diálogo aí com a nossa torcida. Galera, muito obrigado e até uma próxima. Saudações alviverdes.